Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Vamos começar com a série interessante e chama-se Deus e o Diabo na Terra do Ego. Vamos falar agora sobre as partes, do id, do ego e do superego, relacionado ao toque, síndrome de Rebeca, ciúmes do passado. E vamos falar sobre agora, explorar mais um pouquinho. No último vídeo falei sobre o superego. Agora eu vou mais aprofundar no superego para poder passar para outras fases. O superego nasceu em 1920, com a tentativa aí do Freud de explicar a questão aí da personalidade, como forma a nossa personalidade. Ele fez essa divisão: o ego, o id e o superego, que ficou bastante importante e interessante para entender o funcionamento do ser humano. E o principal granada, pólvora, os ciúmes do passado é o superego, tanto para o homem tanto para a mulher. E já vimos, instâncias, questão do prazer, enfim. E aí vem a questão da moral, porque o superego se baseia nos valores da sociedade e nas regras de conduta que herdamos dos nossos pais, nossos avós, das escolas, da sociedade, da religião. De repente nós viramos como um juiz, das intenções. Um tipo de juiz de futebol cheio de cartões, só vermelhos. Interessante que essa é a parte moral da nossa personalidade, é a fonte dos nossos pensamentos de autocontrole, que vão servir para empatar o jogo do ego, medindo aí, como se diz, forças, os impulsos. E de repente o que acontece é que o seu ego, que são suas normas morais, vai atingir de fato o id da sua namorada, da sua esposa. O id é o diabinho, é a parte dos impulsos, a parte dos desejos, a parte de querer. É o id que nos impulsiona a comer, beber, a ter relações sexuais, que nos impulsionam a ter momentos. Então, o seu superego vai ferir o id e o ego da sua mulher. E também, ao contrário, o superego da mulher vai atingir o ego e o id do seu parceiro, do seu marido, do seu namorado. É isso que acontece. Porque o superego é um juiz de valor. É um juiz que barra qualquer satisfação. Porque diretamente o ego, é o que adia a gratificação, dos momentos, tal, enfim. E o superego é aquele que barra, aquele que agride, aquele que pune, é aquele que censura, de forma bem radical, O superego que não aceita sua namorada ter saído com aquele cara, com aquele outro, cara feioso, por ela ter transado com ele. E pior, quando você descobre vestígios, você vai perguntar para ela sobre o assunto e ela mente, E aí fica pior, porque vai abrir feridas no seu superego. Não bastasse que ela cometeu o ato de infração em relação às questões morais, que o seu superego ficou balançado, e aí, para piorar a conta, ela mente, ela omite informações que você suspeitou e que você está vendo. E aí vem a quebra de confiança, porque foi falado para você na infância, na adolescência: não confie nas pessoas que não te passam segurança, não confie nas pessoas que mentem para você, que te enganam. Então dificilmente o ser humano vai negociar os seus valores, dificilmente o ser humano vai jogar seu superego no lixo, jamais,
Porque o superego tem esse raciocínio, desse pensamento por motivos morais, enquanto o pé atrás, né, do ego tem base nas consequências que a ação pode acarretar. Por isso que o superego aí coloca a síndrome de Rebeca no ringue, né? E muitas das vezes aí, quando a pessoa nasce em um ambiente rígido, né, que tem um pai, uma mãe com superego muito inflamado, que implanta no menino, na moça, a necessidade de se importar com o que os outros vão falar, se importar com o que os outros irão pensar dele, né? E aí fica um juízo muito sério de valor. De repente você namora e casa com a mulher, que ela teve relações sexuais fáceis, relações sexuais de promiscuidade, e aí vem à tona a questão do superego, né? Falando, meu Deus, o que os outros vão pensar? É o ego questionando o id, né? E o superego vindo com tudo. E aí o superego coloca em xeque as situações. Podemos agora nunca deixar de falar sobre isso, porque segundo Freud, o surgimento dessa instância repreensora tem tudo a ver com o complexo de Édipo. Já falei sobre o complexo de Édipo em outros vídeos, né? Quem quiser pesquisar aí no YouTube. No primeiro momento de nossa infância, quando esse complexo está todo vapor, só para lembrar vocês aqui que os nossos impulsos são, como é que eu posso explicar? Contido pela autoridade dos pais, que estão sempre alternando suas provas de amor com advertências e punições. A casa aí sempre tem advertência, punição e recompensa, né? Que vai atingir aí seu sistema límbico. A menininha, por exemplo, acha graça em jogar iogurte no chão. Ela começa aí a entender que o iogurte pode ser jogado no chão, sua percepção de mundo ali como criança. E lá vem uma reprimenda para acabar com a alegria. Quando então a criança supera o complexo de Édipo e seu universo para se estender para além da relação com os pais, né? Porque independentemente das proibições, dos castigos, são internalizadas, né? Você mesmo assume o poder ou não, de deve ou não, de você parar com isso ou não. E isso vem do papai e da mamãe lá na infância. Porque para Freud, principalmente do papai, né? O pai praticamente carrega o maior teor do superego, né? Que aí instala diretamente no filho e na filha. Porque o pai, né? Se vem de pais narcisistas, então aí ferrou tudo, né? Porque o superego tem a necessidade de conservar o caráter do pai. Quanto mais forte for o complexo de Édipo, tanto nas meninas e nos meninos, né? Aí vem a questão da influência da autoridade, ensino religioso, religião, escola. Quanto mais repreensão, quanto mais essa questão de rigorosidade, né? Mais o domínio do superego vamos ter. Por isso que o namorado e o esposo tenta culpar a esposa, culpar o namorado, a namorada, devido ao seu superego ferido, né? Como é que a mulher da minha vida não obedeceu às regras morais, religiosas? Como é que ela não se amou? Então o superego do homem vai ferir o ego da mulher, a ponto de a mulher se sentir culpada, se sentir ruim, se sentir triste, a pior pessoa, que ela realmente é a mulher assim, assim, assado. E vai fazer de tudo para o marido, o namorado, não deixar ela. Porque o homem se acha superior à mulher devido ao complexo de Édipo, né? E aí o inconsciente, né, começa a se culpar. A mulher começa a se achar um lixo. Ou ao contrário, né, quando a mulher começa a ferir o ego do homem, porque o superego da mulher começa a ferir o ego do homem em relação a isso, né? Principalmente se ela descobrir que ele amou uma mulher feia, uma mulher que não trabalha, preguiçosa, que tem 3 filhos dos outros, né?
uma mulher que queria só pegar o dinheiro dele, o cara rastejar por ela, né? A mulher vai se sentir com o ego ferido. O superego vai atingir o ego do marido. E aí, meu amigo, é uma confusão. É uma confusão. E aí, para você ter noção dessa situação, tem que dar sorte de pegar um psicólogo, um psicanalista que tem um manejo disso tudo, né? E você a vontade de continuar a fazer as terapias para poder você zerar essa situação. Nesse momento, galera, eu tô gravando esse vídeo aqui 22 horas e 18 minutos. Tô gravando aqui para vocês. Um prazer essa hora, no dia 7 de outubro de 2024. E vocês entenderam a questão do superego, a importância que tem na questão das questões morais, de não aceitar o passado do outro, é o superego, né? Então vem o medo de perder, né? O medo de se sentir não bom bastante. E aí vem a raiva, porque o superego é um sistema frágil ao mesmo tempo. Apesar que mora aí a moralidade, enfim, todas essas questões. Porque o superego, além de fazer papel de censor, agente moral e dos bons costumes, é a principal instância de aperfeiçoamento do indivíduo, né? Porque tem suas funções educativas, transmissoras de valores da sociedade, a ética dos pais. Assim busca a construção de um ideal de pessoa. Já a mulher com seu superego subdesenvolvido teria problema em relação, né, o marido dela, o homem dela não ter caráter, não ser romântico, porque foi passado para ela que o homem tem que ser cavaleiro, tem que ser romântico, tem que ser provedor. Então ele começa a ser provedor com outra mulher, e foi provedor, aliás, com outra mulher, e não é com ela. Você quer matar uma mulher, uma ex? É você ter dado para ela chocolate, essas coisinhas, e você termina com ela, e para atual você dá um iPhone, um buquê de rosas, né? Quem nunca viu uma mulher revoltada, nunca viu uma ex revoltada que fala que ele deu para atual não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque pega no superego. Porque foi passado para a mulher que o homem tem que ser romântico, carinhoso, e aí de repente ela descobre que no passado o marido dela, o namorado dela, foi romântico, amou a mulher, a ex. Bem provavelmente que essa mulher, se tiver uma histeria obsessiva, a tendência a ter obsessão, vai instalar nela aí a síndrome de Rebeca. E aí pode ser questão genética ou ambiental. Porque a busca da construção de um ideal da pessoa está no superego. O superego faz com que você procure uma pessoa ideal que se encaixe nas suas expectativas de mundo. E aí Freud é a ponto de acreditar nessas questões. De repente você e o seu namorado começa a virar um ringue, né? Um verdadeiro saco de pancadas. Um conflito. Um MMA no ringue psíquico. E quem toma a porrada é sempre o ego da mulher. Ou, se a mulher tiver um superego inflamado, quem leva a porrada vai ser o ego do marido, dado pelo superego. E a culpa toda é do id, né? Você percebeu? O id que dá os impulsos, dá o prazer, né? Faz com que o ego, o superego, fique brigando. Então, para finalizar essa questão do superego, para vocês entenderem, é uma servidão, né? Diz Freud, né? Uma ameaça. E aí vem o sentimento de culpa. Porque o ego ferido, o superego ferido, começa a manipular o outro para que o outro se sinta ruim, que se sinta culpado, que se sinta uma pessoa promíscua, sem amor, castigar o outro porque ele feriu as leis morais. E aí fere também inconscientemente a minha personalidade, porque eu gostaria que ela fosse assim, que ela fosse assado.
Porque o nosso superego está sempre julgando o mundo, julgando as pessoas que pensam diferente do que me passaram da moralidade e das crenças sociais e religiosas. E aí, gente, cuide da sua saúde mental. Porque é o superego que vai aquecer o conflito entre vocês. Lembre-se, o seu superego quer atingir o ego da sua namorada, né? Quer atingir o ego a todo custo, justamente porque foi passado para você estabelecer padrões morais e a sua mulher que você escolheu para namorar, ela não respeitou, né? Não respeitou o seu corpo, não teve amor próprio, uma mulher rodada. Mulher rodada fere o ego, o superego do homem. Por quê? Porque ela quebra todas as relações e os valores morais. Que a mulher de casar, que a mulher é bacana, que a mulher não sei o quê. Ela não vive em relações promíscuas. E é isso, faça a terapia enquanto é tempo, senão o problema se torna crônico.